programa vai se debruçar sobre um tema bastante comum na sociedade mundial. É o comportamento do ser humano diante dos recursos naturais, diante do que oferece o planeta Terra para a espécie humana. Então sempre foi assim. Poucos tiraram vantagens gigantescas, prejudicando muitos. Poucos conseguiram tirar a Mata Atlântica de Santa Catarina e prejudicaram muitos. Na década de 80, a cobertura florestal de Santa Catarina foi dizimada em menos de 10 anos, rasparam as montanhas, porque a lei ia modificar e as vozes amigas dos madeireiros avisavam: tirem das montanhas o que é possível, porque a lei vai endurecer. E assim foi. Esse pessoal, esse comportamento individualista, esse comportamento egoísta, arrasou com os nossos recursos hídricos. O oeste de Santa Catarina foi o grande prejudicado. Mas esse pessoal que saiu de Santa Catarina, que acabou com as matas nativas de Santa Catarina, esse pessoal está lá na Amazônia, no Mato Grosso do Sul, no Pará, no Amazonas, destruindo no mesmo sistema de enganação de índios, no mesmo sistema de levar cachaça para as nações indígenas, casando motorista de caminhão com índios, para ter facilidades para roubar madeira desses caras. Então esse comportamento do ser humano, esse capitalismo selvagem, ele traz sérios prejuízos para todos no planeta. Não tem como acabar isso aí, porque o ser humano é muito volátil. Ele se deixa enganar, ele gosta de ser enganado. Uma boa conversa muda em questão de segundos a cabeça do brasileiro e de muitos seres humanos. Mas esse comportamento traz dentro da sociedade pessoas que são a favor dos recursos humanos e os que querem usar os recursos humanos para a sua turma, fazer lucro, gigantescos lucros. E isso está sempre muito presente no caráter do homem público. Quando você faz um licenciamento ambiental para um determinado cliente, o cliente chega para o consultor e diz assim: ó, não conta tudo para o órgão licenciador. Faz de conta que nós fazemos isso, conta vantagens, conta as coisas maravilhosas que nós vamos fazer, mas não explique detalhadamente uma estação de tratamento de efluentes que nós não vamos fazer, nós não vamos contar, não detalhe. Então, os órgãos ambientais de licenciamento ambiental, eles têm que ter equipes muito bem preparadas para avaliar os licenciamentos ambientais. O que é que está escrito por detrás das palavras? O que é que está embutido nos projetos que não foi mostrado? Então, um órgão ambiental que é licenciado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, porque você não cria uma fundação e começa a licenciar à torta e à direito, não é assim. O órgão ambiental, uma fundação, como é o caso da Fundação de Meio Ambiente de Araquari, como é o caso da Fundação de Meio Ambiente de São Francisco do Sul, a Fujama de Jaraguá, a Fundema da Barra Velha e a Fundema de Joinville foram credenciadas, foram licenciadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, que analisou esses processos requerendo a outorga do licenciamento ambiental. Então, o município pede, o prefeito pede que a sua fundação de meio ambiente, com estatuto
exatamente colocado da forma do licenciamento ambiental, tem que comprovar a sua equipe técnica, a qualidade da equipe técnica, quantos profissionais vão operar na fiscalização, na avaliação de processos, na pesquisa de processos. Advogados vão ter que analisar a parte jurídica dos processos, a idoneidade do contribuinte que está pedindo o licenciamento ambiental e a seriedade do projeto. Isso exige, requer profissionais preparados psicologicamente para enfrentar as pressões do setor econômico. E existem muitas pressões, gigantescas pressões, e muitas vezes os processos sofrem delongas porque os processos foram protocolados com inúmeras falhas propositais, não foram inseridas no processo. Então, quando um processo leva 1, 2, 3 anos para ser analisado e concluído, e com a sua respectiva licença prévia e a sua licença de instalação, o empreendedor fica irritado e condena o órgão ambiental, do licenciamento ambiental, de que ele é incompetente. Então vocês vejam bem por que os prefeitos são motivados para ter as suas fundações de meio ambiente para licenciamento ambiental. No primeiro momento, eles ficam encantados da possibilidade dos favores políticos que podem extravasar através das mãos dos técnicos, facilitando o licenciamento, fazendo de conta que foi um licenciamento bem feito, quando na realidade não é. Aí quantos técnicos se revoltam nessas fundações e não querem assinar aqueles processos de licenciamento equivocados, dolosos, com falsidade ideológica. Aí a única maneira que você tem muitas vezes é demitir o profissional, porque um profissional honesto, um profissional correto, ele realmente é exigente. Ele tem o nome para zelar, a profissão para zelar, o seu conselho de classe tem que ser respeitado, a ética tem que ser respeitada, e esse profissional faz exigências nos processos, faz sim. E ele pode fazer porque a lei o permite. Ele é o profissional que vai analisar o processo. São contratados para isso. Funcionários públicos concursados. Agora tem empreendedor que não entende isso, empreendedor que é amigo do político, empreendedor que fez fundo de campanha para conseguir facilidade no órgão ambiental. E os profissionais que não se submeterem a esse jogo sujo, eles são marginalizados, são transferidos da repartição, são colocados no gelo, vão trabalhar burocraticamente em outros serviços estatísticos, em fiscalização, não mais na análise de processo, porque serão colocados naquelas equipes profissionais que são dóceis, são profissionais que, como eu já falei, dóceis e que eventualmente até se submetem a algumas pressões e alguns ajustes, que nem sempre são tão éticos assim, nem sempre são tão legais assim. Conseguem-se subterfúgios, meias licenças, sem restrições, e o licenciamento é concedido. Os políticos gostam desse tipo de profissional. Eles não gostam de profissionais que são exigentes, cumpridores da lei. São profissionais que são perseguidos e são transferidos e são mastigados muitas vezes. Agora, quando você não consegue deslocar um funcionário que é concursado, que tem o seu direito adquirido como profissional na área ambiental, na área de análise, você não consegue, você fecha a fundação. Você acaba com a fundação. E você cria uma nova estrutura de licenciamento ambiental. Só que,
para você ter, nesta nova estrutura que tem que ser mandada para a Câmara de Vereadores para ser aprovada, os vereadores vão buscar informações no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Se haverá necessidade de uma nova outorga, de uma nova acreditação para o município de Joinville, para o executivo de Joinville continuar fazendo o licenciamento ambiental. Então, as comissões na Câmara de Vereadores, na Comissão de Justiça, na Comissão de Legislação, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Ética, lá o assunto vai ser detalhado. Não acredito que seja fácil, através de uma penada, através da concordância de todos os vereadores, transformar uma nova estrutura, sem endereço certo, retalhando, deslocando todos os profissionais para outros departamentos, criando uma Secretaria de Meio Ambiente, um corpo novo de gestores políticos, comissionados, para gerenciar politicamente os processos. O contribuinte não gosta disso. O contribuinte não acha correto esta forma de administrar o município. Nós sabemos que o capitalismo selvagem diz que vai dar emprego, diz que vai pagar imposto, diz. Na realidade, não é bem assim. A sociedade quer qualidade de vida. A sociedade quer viver em paz. A sociedade quer viver em harmonia. A sociedade não quer ser atropelada com licenciamentos ambientais equivocados. É bastante complexa essa situação que a Prefeitura Municipal de Joinville está colocando para os contribuintes, no sentido de sensibilizar os joinvilenses de que o fechamento da Fundema é uma coisa espetacular. Vamos pensar no assunto, mas vamos continuar falando sobre esse tema no segundo bloco. Continuando nesse segundo bloco, nós estávamos conversando com vocês, avaliando com vocês, passando informações para vocês, porque nem todos são obrigados a ser experts em meio ambiente, em políticas ambientais. Nós estamos numa escassez de água, nós estamos em regime perigoso de energia elétrica. Isso tudo tem ligação direta com os recursos naturais. Se os recursos naturais forem depredados, forem destruídos, não vai ter energia elétrica para todos. Não vai ter água para todos. Era isso que nós estávamos falando. E de que forma antidemocrática, antiética, anti-imoral são feitos alguns licenciamentos ambientais. Então, a extinção da Fundema é algo muito grave. Os joinvilenses, os contribuintes, gastaram muito dinheiro pagando curso para os profissionais que estão na Fundema hoje. Foram adquiridos centenas de equipamentos especiais para fazer medição da poluição, pesquisa sobre poluição, gases atmosféricos, problemas de água, problemas de ruído, particulados. Esses são todos os equipamentos que existem hoje na Fundema. Se nós fracionarmos hoje o que é esse conjunto de profissionais, de processos que é a Fundema hoje, se nós fracionarmos isso, nós vamos fragilizar a Fundema. O caminhão a laboratório vai para onde? Quem é que vai administrar o caminhão laboratório? Ele vai ser fechado numa garagem, escondido, para não incomodar mais ninguém. Não tem mais aquele corpo crítico que exigia o trabalho decente, um trabalho honesto, um trabalho exigido pelo contribuinte. A Câmara de Vereadores, então, assume uma responsabilidade muito grande em dar
o aval em aprovar o projeto do atual prefeito, que quer a extinção da Fundemar. Nós já tivemos um outro caso, aqui em Joinville, num congresso da SOS Mata Atlântica, de uma sociedade nacional que defende a Mata Atlântica. Fizeram um seminário aqui sobre Mata Atlântica. E na época, o governador, presidente Luiz Henrique, na presença da Marina Silva, na abertura desse seminário, na presença de centenas de autoridades ambientais, propôs o fechamento do IBAMA. Pode? Um governador? Impressionante. Outro evento também ligado ao IBAMA, que nós presenciamos em Joinville, o movimento ecológico endossou perfeitamente o projeto de uma área de conservação de fauna, proposta pelo IBAMA como um presente para os moradores da Baía da Babitonga, uma área de estudo para os nossos filhos, nossos netos se inteirarem do que tem de fauna dentro dos ecossistemas da Baía da Babitonga. Mas teve um movimento novamente liderado pelo político Luiz Henrique, no sentido de impedir que o IBAMA tocasse adiante esse projeto. E, na época, era presidente na CIGIO, Udo Deller. Foi quem foi nas associações comerciais e industriais fazer discurso dizendo que se este projeto do IBAMA fosse aprovado, a área de conservação de fauna, os pescadores não poderiam mais pescar dentro da Baía. Que a pesca artesanal seria proibida, que seria proibido andar de barco dentro da Baía. As colônias de pescadores ficaram apavoradas com o discurso mentiroso das autoridades. E o processo deu uma esfriada. Voltou novamente em discussão. Mas então vocês vejam os interesses de determinadas pessoas contra o coletivo. Então, isso, o eleitor, isso, o cidadão que paga tanto imposto, tem que entender de que se você for eleger alguém, cuida quem você vai eleger, porque você vai dar um tiro no pé. Vai ter consequência em cima dos teus descendentes. Uma política ambiental equivocada. Estamos discutindo em Joinville, no Conselho da Cidade, uma nova Joinville para os joinvilenses. Um grupo quer infernizar, quer lucrar com prédios. Loteamento, loteamento, loteamento. Negócio imobiliário. E outro grupo disse, não, eu vim para Joinville pela qualidade ambiental que a cidade oferece. Pelo verde que ainda tem. Estão cercando os morros com prédios. Impressionante. Então, acorda joinvilense, acorda contribuinte. Você é o maior contribuinte do Estado. A tua cidade é o que mais arrecada imposto. Então, você tem todo o direito, não só deveres, você tem deveres e direitos, mas você tem o direito de questionar, criticar a autoridade que nós elegemos. Não são ditadores que estão aí, são políticos que foram eleitos pelos joinvilenses. O que eles prometeram na campanha, nós queremos saber se realmente a qualidade de vida vai ser respeitada. A questão ambiental chegou no crítico. Está faltando água. Por quê? Porque equívocos foram feitos no passado. Foram beneficiadas minorias em prejuízo da maioria que está sem água. Vai faltar energia elétrica? Vai sim. Nós não temos estrutura para suportar as mudanças climáticas. Ninguém está fazendo discurso de proteção da população contra a severidade das mudanças climáticas. Quando a chuva chegar, daqui uns mês talvez, ou 2 meses, não se sabe, a Epagre não está contando a verdade. O serviço de meteorologia da Epagre está muito difuso, não tem certeza de nada. Se eles contarem a verdade, o pessoal entra em pânico.
A impressão que eu tenho é essa. E olha, Ipagre eu conheço desde o nascimento. Então, a questão hoje, não tem água, não vai ter energia. Vão acabar com a Fundema, vão acabar com o licenciamento ambiental para facilitar, aumentar a destruição? Não tem jeito. Vocês olhem no município de Araquari, a mineração da areia de fundição, buracos, 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 cheio de água, cheio de mosquito, e não foram atendidos os processos de PRADE. O Ministério Público não está exigindo PRADE das mineradoras. O que está acontecendo com o Ministério Público? PRADE é um plano de recuperação das áreas mineradas. O que aconteceu com Piraberaba, com a estrada da ilha, que todas as propriedades têm buraco onde foi tirado o seixo rolado, buracos cheios de água? Transformaram tudo aquilo em pesca que pague? Mentira! Esses são os projetos PRADE que foram aceitos pelo Ministério Público. A situação não está fácil. Para quem quer qualidade de vida, para quem quer o bem da sua prole futura, vai ser passado para trás, como sempre foi. O poder econômico é muito forte. É muito forte. Então, o programa, ele tem o dever de alertar. Vamos discutir o fechamento da Fundema. Não vai ser assim. Não é no decreto, não é no apoio das bases, da maioria da base amiga, que esse projeto vai ser aprovado. Vai ser muito questionado. Não é possível. Tá certo. Na Fundema foram cometidos exageros, sim. Tanto assim que um dos presidentes foi até processado e pegou cadeia. Porque houve muito desvio de conduta. Muito técnico não denunciou. Ficou quieto. Com medo, provavelmente. Mas muita coisa de errado foi cometido. Mas a gente tem que arrumar a casa. A gente tem que acertar os ponteiros. A gente tem que negociar com a sociedade. E tem que ter transparência. Portanto, não é fechando uma fundação de meio ambiente, é a maior fundação de meio ambiente de Santa Catarina. E um programa atrás eu entrevistei o Aldo Borges, que já foi exonerado, mandaram simplesmente para a rua. Ele falou comigo como, não, acho que nem sabia de nada, foi pego de surpresa. E assim são as coisas. Então, o rótulo que determinados setores de Joinville dão à Fundema é que a Fundema só atrapalha. Prefeito, a Fundema só atrapalha. Aqueles técnicos lá estão me atrapalhando. Estão trancando, estão pedindo muito documento. Quando um processo de licenciamento ambiental entra capenga, feito por um escritóriozinho de motreta, existem escritórios, consultorias honestas, honestíssimas. Elas protocolam um processo que em questão de dias, de semanas, ele é aprovado, porque ele está completo, está certo. Não tem nenhuma mentira lá dentro. Os profissionais têm crédito perante a Fundema. Mas tem outros escritórios que não têm crédito. E o pessoal sabe que aquela consultoria vai aprontar, vai colocar eles em saia justa. Daí esse esquema de cautela. Cautela extrema, de um lado e do outro. Mas não é encerrando as atividades de uma entidade que nos custou tanto dinheiro aos joinvilenses, foi feito tanto investimento lá, em pessoal, em contratações. Nós temos hoje uma elite de profissionais em Santa Catarina que estão atuando dentro da Fundema. Nós vamos agora pulverizar esses profissionais em tudo que é lugar. Eles não vão mais ter o consenso técnico em conjunto da análise. Pressionar um grupo muito grande é muito complicado. Agora, individualmente, 1, 2, 3, é fácil de pressionar, é fácil de ameaçar com uma demissão, é fácil de ameaçar com uma transferência. É fácil de ameaçar, vou colocar aquele profissional no gelo se ele não me aprovar isso aqui.
Isso tem que ser medido, isso tem que ser pensado. E os vereadores têm essa responsabilidade nas mãos e nas canetas. O programa se coloca à disposição, nós convidamos o Udo para vir aqui no programa, para que ele explicasse para os telespectadores o que será essa extinção da Fundema. Ele nem atendeu ao nosso chamado, nem o Frais, nem o Relações Públicas dele. Não se deram ao respeito. Portanto, o microfone e as câmeras do Canal 20 no meu programa estão abertos para que o Executivo e os vereadores se pronunciem para os eleitores, para os contribuintes. Até o próximo programa Ecologia em Ação.